Oi meninas, tudo bom? Eu tô passando pra dar um recadinho só pra avisar pra vocês que a partir do Errou Feio, Errou Rude, a Annabelle possuiu nossos microfones, nossa gravação, e as vozes de alguns dos participantes, inclusive a minha, pode estar um pouquinho abaixo da qualidade que vocês já escutam aqui no Bacana Cast. Mas é isso, o episódio está maravilhoso, vem conversar com a gente depois dele e aproveitem. Que a Annabelle esteja com vocês. What's this? You folks need to turn around. Pretty bad accident up ahead. Anything we can do? You a doctor or something? Or something. Nice doll. That's what you think. Did it work? The evil is contained. How could you not tell me you're babysitting for the Warrens tonight? And we'll be back early tomorrow morning. Have fun. Don't your parents keep any creepy stuff around? We keep it all locked away in a room. It's not good for anyone to go in there. My dad says that everything in there is either haunted, cursed, or used in some ritualistic practice. What's that? The ferryman. They put coins over the eyes of the dead so you could take their souls. What about the doll that's in there? Annabelle, she's in a case for a reason. Can Annabelle come out to play? No! Annabelle is the beacon for other spirits. Mrs. Warren? Mom, is everything okay? Something is happening inside your house, and we're not really sure what to do. Can I speak to Annabelle? I'm sorry? You need to give her a soul, dear. She wants us. There is a house in New Orleans. They call the rising sun. It's been Olá, amigos, bacanas, ouvintes, vocês que estão aqui na Podosfera. Esse é o Bacana Extra número 3 e hoje estamos aqui para poder falar um pouco sobre Annabelle. Se você está escutando esse podcast no dia que ele saiu, saiba, caro ouvinte, que hoje é o dia do meu aniversário e que você pode ir lá mandar nudes via WhatsApp, via Oferecida. via Instagram. Onde você me achar, você pode mandar nudes de presente de aniversário. Pode mandar no e-mail dele também. Manda no bacanacast@gmail.com, que tá ótimo. Hoje a gente tá aqui para poder falar sobre Annabelle. A gente teve a oportunidade mais que maravilhosa de assistir Annabelle no evento da pré-estreia. Foi fantástico. Eu acho que é um dos filmes melhores da franquia, mas isso a gente vai discutir um pouco com os nossos amigos durante o episódio. Nós somos o Bacana Cast nas redes sociais, Bacana Cast com K no Twitter. Nós estamos disponíveis no Spotify, no Google Podcasts, Apple Podcasts, onde você imaginar, a gente está disponível. Como sempre, as inscrições das redes sociais, dos amiguinhos e tanto as disponibilidades de onde nós estamos, vai estar na descrição desse episódio junto com as diquinhas da semana. Hoje, para gravar aqui com a gente, temos Glênia. E aí? Tá se sentindo nervosa no clima de Annabelle, possuída pelo espírito Ragatanga, para gravar seu primeiro podcast? Eu tô tranquilíssima, já sobrevivi a demônios. Já tá com o terço na mão? Ah, não. Tá com o terço na mão? Falei que eu não sou cristã.
Pra gravar com a gente, mais uma vez, a blogueirinha das blogueirinhas, a rainha suprema das blogueirinhas, Breno. Calma aí que eu tô comendo tapioca. Gente. Calma aí. Boa noite. Eu vou fazer igual a bichinha ali. Boa noite, galera. Gótico. Bem gótico. Gótico trevoso. Natália. E aí? E aí? Ian. Opa, boa noite, caros ouvintes. E Loyola. Boa noite. Gente, Annabelle 3 é o terceiro filme da Annabelle, of course, porque é Annabelle 3. E conta a história da boneca que finalmente chega na casa dos Warren. O filme se passa antes do Invocação do Mal 1 e 2, então vocês podem estranhar, como nossa amiga Glênia, que a filha tá menor do que nos outros filmes. Eu não quero falar cena por cena, porque eu acho que isso vai tirar a mágica dos ouvintes. Então eu quero que essa conversa seja uma mesa aberta pra gente falar sobre o que a gente gostou e não gostou do filme. Eu vou começar dizendo que o filme ele é muito bem ambientado e que uma das coisas que é o grande forte dele, para alguns pode ser uma grande falha. Porque o Ian vai falar um pouquinho mais sobre isso depois, mas ele se passa inteiramente na casa, o grande plot. Depois que a Annabelle chega, a história acontece e a história se finaliza dentro da casa. Com as três personagens principais. A babá, a amiga piranha da babá e a criança burra. Não, de Ela burra não é não tem burra. nada, não. Ela não é burra. Ai, Burra gente. é a Daniela. Essa criança tá muito à espera. Burra é aquela Burro Daniela. sou eu que não sei Amiga escrota. espantar o demônio. Gente, mas mas o problema daquela criança, ela sabia o que tava lá. Aí, gente, ela não tem direito de ser criança. Aquela mulher tava sendo perseguida pelo padre demoníaco desde o começo do filme. Não, O padre foi gente boa, mano. O padre foi o espírito bom que ajudou ela, pô. Gente, aparece Alerta de spoiler! Alerta de spoiler. Nem todos os espíritos estão mal. Nem todos os espíritos são maus, exatamente. Olha, eu acho que o Cássio entendeu isso agora. Eu acho que só caiu a ficha agora, hein? Não, eu entendo nem todo espírito ser mal. Eu só não entendo espíritos. Eu tenho um cagaço. Gente, o padre tava podre, gente. O padre tava cinza. Ele tava morto, você queria o quê dele? Uma pausa pra lembrar que o Cássio foi no banheiro no meio do filme, viu? Gente, é verdade, numa parte importante, inclusive. É bom ressaltar. Eu tô sendo desmoralizada. Realidade. Vou processar vocês. Eu vou processar vocês. Gente, vamos falar sobre o filme. Qual foi a parte que vocês mais gostaram do filme? Breno? A que tu tomou um sustão? Não, você passou o filme inteiro rindo da minha cara. Eu curti o lance de trazerem outras entidades lá, né? Porque além de ser só a Annabelle lá, na maioria eles colocam somente um espírito ruim lá e eles se matam pra conseguir espantar só esse espírito. Mas nesse eles trouxeram meio que uma mistura, né? Eu acho que alguém vai falar disso aí um pouquinho mais pra frente. Mas foi uma das coisas que mais me animou nesse filme. Mas chamou minha atenção, que eu não esperava isso. Natália, o que você mais gostou no filme? Vixe, então, pra mim é uma A pergunta... A perereca da salvação. É uma pergunta complicada, já que eu não sou muito fã, então eu tenho muito medo de filme de terror. E aí eu fico tentada a dizer que a parte que eu mais gostei foi quando acabou. Mas se eu falar isso, quer dizer que o filme ele conseguiu o que ele tinha que fazer, que era me assustar. Então... sei lá, que parte que eu gostei. Eu acho que eu gostei muito da Judy. Apesar de você ter falado que ela é burra, eu gostei bastante da atriz e da ambientação em si, que foi o que fez eu ficar com medo bem no início e tentar ficar falando assim, fica calma, não aconteceu nada ainda. Não aconteceu nada ainda. A tensão que construíram no filme, pra mim, foi um ponto positivo para um filme de terror. Ian? Então, acho que a parte que eu mais gostei do filme foi uma cena logo perto do final, onde a babá, ela
Pra chegar até a Judy, ela precisa passar pela aquela armadura de samurai. E aí, esse é um dos momentos, igual o Breno falou anteriormente, onde uma das várias entidades aparece no filme. E eu achei esse momento muito interessante, porque assim que ela começa a andar em direção a essa armadura e chegando perto, a gente vai entendendo o que aquela armadura causa de terror. E no caso, o que rola é que ela começa a escutar sons de guerra, de espadas batendo, como se ela tivesse sido transportada para um ambiente muito violento e antigo. Eu fiquei animadíssimo com essa cena. Na verdade, eu espero muito que alguma coisa saia daí. Foi uma cena super rápida e super simples, assim, mas eu acho que o significado que ela trouxe pra mim foi legal, de ter visto uma entidade nova, sabe, por aí. Mas uma das E partes quando que eu mais ela gostei meio do que filme. cruza ali, né, e ela escuta aquilo ali, tipo, é como se ele deixasse ela passar. Então vem muito também daquele lance do nem todo espírito é ruim. Tipo, tem uma história ali por trás daquilo, mas ela passa por ele sem ele fazer nada, assim, assustador demais com ela, sem, sei lá. Eu acho divertido essa cena, porque aqueles que são fãs da franquia Invocação do Mal há algum tempo sabem que a maioria das entidades acaba ganhando um filme spin-off, né? Foi assim com a Annabelle, foi assim com o Valak, vai ser assim com o Homem Torto, que deve chegar nos cinemas ano que vem, se não me engano. A Chorona foi assim, apesar de... Eu não lembro de ter visto referências dela em outros filmes, Breno. Vocês lembram? Não. A Chorona é horrível, não fala dela, não. Mas eu acho que definitivamente duas coisas que vão ganhar spin-off vai ser a armadura made in Japão lá e o barqueiro. Eu gostei do barqueiro, velho. Pra falar a verdade, uma das melhores cenas pra mim foi aquela da moedinha lá. Que ela pega a perseguindo as moedinha, na hora que ela levantar a moedinha, sapeca o bichão na cara dela. Gente, gostei muito daquela cena. Foi a cena que tu quase matou minha perereca do sul. Eu sei que essa cena eu tomei um sustão também. Gente, pra que não fique muito explícito esse podcast, a perereca que o Bruno tá se referindo agora e mais cedo é a perereca abençoada que ele levou pra benzer o rolê durante o filme. É uma pelúcia. É uma pelúcia. Pra mim era uma mochila, mas tudo bem. Não, mas é uma mochila pelúcia, não é? Não, é só uma pelúcia. É só uma pelúcia? É só uma pelúcia. É só uma pelúcia abençoada mesmo. Loyola, qual foi a parte que você mais gostou do filme? Olha, eu não sei se foi a que eu mais gostei, eu não sei muito bem também, mas assim, o que me passou, a sensação que mais, o momento que mais me passou a sensação de terror mesmo, foi a hora que a babá entra num quartinho e a Judy fica do lado de fora rezando. E enquanto ela andava dentro daquele quarto, eu fui ficando muito ansioso, tanto que eu não conseguia assistir a cena inteira, porque eu ficava esperando muito que fosse acontecer alguma coisa e a ansiedade estava me causando um desconforto gigantesco. E assim, pra mim, esse era o objetivo da cena. Então, assim, essa foi a parte do filme, a cena, que mais me gerou essa ansiedade, mais me gerou um desconforto vendo, que eu acho que é o interessante do filme de terror, e eu gostei bastante dessa sensação por um filme de terror. Mais tarde eu vou perguntar pra vocês qual é o filme favorito de vocês da franquia, mas eu já vou adiantar agora que esse definitivamente é o filme mais querido pra mim da franquia Invocação do Mal e dos spin-offs, porque ele apresenta algumas entidades que, como eu falei, eu acho que vão virar spin-off eventualmente, mas ele constrói muito bem o clima de tensão. E é isso que torna o filme bom. Aparecem várias referências a filmes clássicos, como Poltergeist, aparecem referências ao Grito, a Samara, aparecem várias coisas. Que vão... O Grito? Também não lembro do Grito. Aparece o Grito. Eu lembro porque eu fiz uma piadinha interna com... Nossa, gritei. Berro... Enfim. Eu não lembro. Mas, é a parte do telefone? Isso. Não, né? É a parte do telefone. Aquela vibe de você vai estar morto em 7 dias. Mas espera, que parte do telefone? Eu não lembro.
O telefone fica Durante. Não tem tocando e aquela fala hora pra que ela ela tá atender, na ele não. televisão? Ah, tá. Tipo, Mas ela tá na televisão, aí entendi. mostra ela levantando, ela pega o telefone e depois ela volta toda sangrada. Uhum. Só que na hora que isso ia acontecer na vida real, as meninas entraram no quarto e não faça isso. Uhum. Aí não rolou nada. Lembrei. Essa junção do poltergeist com o telefone que dá a referência ao grito. Gente, eu sou muito entendido de filmes de terror, me respeita. E o filme é interessante, como eu falei, exatamente por isso. Mas Porque tem telefone, não. ele não é. Gente, a Samara, ela liga no telefone. Eu não sei, nunca assisti. Ah, sim, mas a Ela Samara é do você grito? tem- Eu acho que não é não, hein? Não, tem o grito que da televisão, do demônio sendo na televisão. Ela olha pra um lado e a Samara tá olhando pra cara dela. A Samara não, a. Mano, é o grito ou é o chamado? Tem o grito e o chamado. Ai, gente. O chamado é da grito Samara. aquela que. O chamado é o da Samara. O grito é aquele que tem o menininho. É, o também. grito é do O psicotosse, não tem menininho nada a ver. psicotosse. Ai, gente, então tá. Então tem referências ao chamado. Até porque faz sentido, né? O chamado, né? Que estão chamando o telefone. Essa parte não vai ao ar porque o editor vai cortar porque ele não quer passar de burra. O filme tem várias referências a filmes de terrores Ninguém vai antigos. pesquisar. Eu não pesquisaria se tem pros dois. Eu ia acreditar e ia sair igual um bestão. Caralho, tem referência até vi. Cara, Como mas... que eu não percebi. Mas eu gostei desse filme porque ele, pra mim, foi o que mais construiu um terror psicológico e um suspense. E essa foi o diferencial, pra mim, dos outros filmes. Porque eu assisti os outros filmes e eu não ficava com medo, mas eu ficava assustado. Porque tinha muito jump scare. Esse tem bastante jump scare, mas você fica ansioso pra ver o que tá acontecendo. Principalmente nessas cenas chaves, da menina entrando no corredor do barqueiro, dela catando as moedas pela casa, e você entende o poder da Annabelle quando tudo começa a criar vida. A entidade favorita de vocês continua sendo a Annabelle? Porque depois que eu vi isso, quem é falar? Eu só queria falar uma coisa antes da gente entrar nesse tópico. Eu também quero falar um negócio. Então fale. Pode falar, Nath. Sobre... Eu também, que não dei minha opinião. Uai, eu perguntei sua opinião também, não? Não perguntou não, querido? Então, primeiro a Glênia, vamos lá. Tá bom. Organizar esse barraco. Glênia, qual é a sua opinião? Qual o filme favorito? É assim, pode ser que vocês discordem de mim, tudo bem. Mas o filme é da Annabelle, mas a Annabelle, em momento nenhum, ela é protagonista. A Annabelle é um canal pra acontecer 500 mil de desgraça, mas ela só fica lá olhando, entendeu? Eu achei muito massa isso, porque em momento algum, a Annabelle só teve um destaque naquela cena que tá na cama com a Judy. Mas o resto do filme, a Annabelle nem aparece. Ela, tipo, tá lá só dando canal pra merda acontecer. Ela tá bem de boa só assistindo. Então achei que isso foi muito legal. Outra coisa que foi legal foi porque no Invocação do Mal 2, a filha deles vê o Valak. E eu fiquei tipo, what the fuck? Como assim? E nesse filme da Annabelle 3, explica a mediunidade da Judy. Que ela vem tendo isso desde pequena. Uma coisa que ficou uma ponta solta no Invocação do Mal 2 e que pra mim foi muito bom ter explicado que ela tinha essa mediunidade desde sempre. Porque a guria só aparece, vê o Valak e, oh meu Deus. E também eu acho que o susto, eles não eram previsíveis. Sempre se achava que ia levar um surto, você se encolhia lá. Era isso que eu ia falar. Tipo, não rolava nada. Aí quando você não tava esperando, caía alguma coisa, então pulava alguma entidade. Eu achei isso muito legal. E isso ajudou a construir a sensação do terror, do suspense, porque você fica esperando acontecer alguma coisa e nem sempre acontece. E acontece outra. Isso, eu ia falar bem isso mesmo. Tipo, o capô do carro e o baúzinho. Foi mal a história. Aquela hora também do jornal, bem no comecinho do filme. Assim que ela abre o mapa e eu, velho, lá vem e não acontece nada. E eu, qual o sentido da vida nesse momento? Tanto exatamente. Que o primeiro susto que eu levei foi a coisa mais besta de todo o filme em si. Mas é porque
ele já vinha criando uma tensão desde que e fica nessa de põe lá o mapa e nada acontece. Eu já tava nervosa. Aí, quando a menina entra na sala proibida e que vem o primeiro susto, que é quando ela pergunta lá, e aí a caixinha só fecha assim, tá! Nossa, eu morri aquela hora. Meu Deus. Eu já morri E foi uma antes, coisa já. super besta. Acho que no carro eu já tinha morrido já. O carro eu esperando o susto vir de outro lugar. Na hora que bate o capuzinho, eu já... Ixi, Maria, dele. Eu também. O pior susto que eu levei foi quando o pai dela aparece, tipo, no espelho, que eles estão tocando piano. E Sim. ele tá, tipo... O pai da Daniela, não sei o quê, né? Do nada ele vira a casaca. Ah, Nossa, esse aí aquela também, cena quase chorei. Eu acho que o maior foi susto que eu horrível. tomei foi... Caraca, eu esqueci, eu tava na ponta da língua agora. Ah, tá, na hora das moedas, que ela tá segurando a moeda e do nada vem o bichão e gruda na moeda. Naquela hora eu dei um pulo muito grande. Eu quase sentado. O filme é muito divertido porque, ao contrário dos outros filmes, ele aposta numa veia cômica muito interessante com o personagem do interesse romântico da babá burra, né? Eu achei que o personagem é muito chato. Não foi burra. Eu não achei a babá burra, velho. Gente, quem foi burra foi Eu achei a amiga da babá. Eu achei ela ingênua. Achei ela otária. Eu mas achei não ela burra. gente boa. Achando gente boa também. Eu também. Não, de todas as Eu sou personagens... ela na vida. Sonsa? Exatamente. De todas as personagens... E o que eu mais gostei é que, tipo assim, são personagens novos, a gente conhece aqueles personagens agora, e eles se bastam. Eles têm um começo, eles têm um desenvolvimento e eles têm um... A gente de outra coisa. São personagens secundários que foram colocados como protagonistas e eles se bastam. Não, e eles conseguem trazer os personagens secundários pra serem reconhecidos como protagonistas e fica tudo bem. Tipo, eles levaram eles pra lá, colocaram eles pra ser o protagonista e pronto, todo mundo aceitou e ficou tranquilo. E eu achei isso sensacional também. Porque aquele molequinho lá na hora que ele tá naquele galinheiro lá, eu dei pala demais que a galinha sai. Daqui a pouco ele, não vai não. Na hora que fecha é só o barulho da galinha estourando. Nossa, mas eu gostei muito dos protagonistas, porque é isso que o Bruno falou, tipo, e a Glenn também, eles se bastam e os arcos deles estão fechados, porque e são arcos que você se interessa. Você já foi a Danielle e já foi otária com alguém e era amiga pushy, você já foi a babá de ser ingênua. E como a gente conversou no último episódio sobre filmes de terror, algum momento você já viu um vulto passando e achou que estava vendo o capiroto igual a Judge. Mas eles conseguiram fazer isso, uma coisa que eles não conseguiram fazer na Maldição da Chorona. Porque durante o filme inteiro você só ficava no bar e yes door, ninguém se importa. Nesse filme você consegue se importar com os personagens. E é isso que torna o filme mais palatável, eu acho. Eles têm carisma, né? Isso. Eu queria que a Daniela morresse. Eu também. Vai morrer. A Daniela não morrer, tinha já... carisma pra mim. Mas é porque ela tava lá pra ser irritante, não é? Eu acho que eles fizeram bem isso. Tornar uma personagem completamente, tipo, idiota, irritante, pra meio que dar razão pro que ela tá fazendo ali. Não, e até pra explicar que foi ela que mais se fudeu, né? Não, eu achei legal essa explicação dela. Ela é tão idiota que às vezes você fica com dó dela e você fica, pô, você que desse certo pra essa maldita. Eu não senti dó, não. Eu senti, velho, a bichinha queria ver a porra do pai dela e não conseguia de jeito nenhum. Vê logo esse pai, miséria. Eu achei ela burra, mas eu senti dó também. Mas... É que, tipo, tem tanto meio, ela podia ir num centro, num tabuleiro mas não, ela vai entrar numa sala amaldiçoada, que todo mundo sabe que é amaldiçoada pra falar com o pai. Mas é porque meio que mostra que a pessoa faz tudo pra buscar ali o que ela precisa, né? O que ela queria, que era ver o pai dela e se desculpar pelo momento, né? Então, mostra que no desespero a pessoa vai atrás de qualquer coisa pra resolver. Claro que ela podia ter ido lá no tabuleirozinho, né? Mas aí se fosse hoje seria outro filme, né? Não seria... Tem um filme só pra isso. Inclusive é horroroso esse filme.
Horroroso mesmo. Noiola, o que você estava falando? Que eu acho que parte disso da gente se sentir, tipo, empático, de certa maneira, com os personagens é pela construção da história. Que, tipo, ela toda acontece meio que contínua. Não tem uma pausa e corta para um outro momento da história. Tipo, tem cortes entre os espaços, mas todos o filme todo se passa meio que corrido, saca? Não é, tipo, dias e dias e dias. E aí você consegue... É um dia só, né? E aí você consegue entender o desenvolvimento do personagem naquele contexto ali. Isso pra mim, isso deixou o filme muito bom. E eu achei legal que ele Não estamos te ouvindo, Glênia, direito. Tá muito baixinho a sua voz. Melhorou? Melhorou. Tá. Eles trouxeram os personagens principais, né, da obra, que é o casal Warren. E, assim, eles têm um papel legal, eles dão uma dramática legal, só que o filme não precisa deles. É, verdade, eu gostei muito disso. É uma coisa que eu achei muito interessante. Porque eles aparecem, é legal que eles apareçam, porque a Vera é maravilhosa, o Patrick também. Eles aparecem, eles dão aquele ar de invocação do mal, de nostalgia pros fãs. Uhum. Porque faz um certo tempo que o último filme foi lançado. Mas ao mesmo tempo ninguém precisa deles. Tipo, acaba que conseguem resolver sem precisar dos mocinhos pra salvar eles. Acontece a merda e eles mesmos resolvem. Eu acho isso muito legal. Também gostei disso. Eu achei legal que ela, igual você falou, tipo, o filme se resolve sem os pais, né? Sem os mais velhos estarem intervindo na situação. Mas no final você ganha um biscoito, que é a Vera falando pra menina que o pai dela ama ela, que o pai dela não culpa ela e etc. Uhum. E acaba que o filme dá tudo que a pessoa quer, né? Dá o sustinho clichê de sempre, dá sustos diferentes, igual falaram aí, do capô, do baú e tal, e dá um finalzinho agradável, que torna bem mais divertido assistir o filme. No final do filme ficou um clima gostoso ainda, né? Tipo, não ficou aquele clima pesado e tal. Até porque Um final ninguém feliz. morreu e tal. Foi. Não, é porque a maioria fica lá, né? Acaba aí os créditos, aí todo mundo tá amaldiçoado, morrendo e o caralho. Mas nesse não, esse acabou e simplesmente acabou e não teve maldição no fim. É o tipo de filme que você consegue ir dormir tranquilo depois que acaba. Mentira, eu me agarrei na perereca ali já era. E assim, por mais que eu quisesse que a Daniela tivesse morta, o filme inteiro eu fiquei reconfortada por ela ter um final feliz. No final das contas, eu acho que aquilo ali tirou um pouco do ranço dela. É porque ela se redimiu, né, mano? Ela foi possuída pelo espírito Hagatanga, igual eu falei. O demônio o demônio vomitou na boca dela, moleque. Tipo, ela tinha que pagar pelos pecados dela de alguma forma. E eu acho que aquilo foi de forma... Foi agradável. Eu não fiquei ofendido. Gente, vou perguntar de novo. Qual é o demônio mais legal que você... Qual o demônio que vocês mais gostaram do filme? Porque tem vários, né? Tem referências históricas com o Caronte. Demônio só um, não? Não, tem espírito. Qual a assombração? Demônio é só um, o resto Espírito. é entidade. S-P-I-R-I-T-O. Espírito. Eu continuo... eu ainda gosto muito da Annabelle, continua sendo minha favorita, porque ela é o demônio ultimate, saca? Ela dá portas pra tudo. Então, acho que ninguém ali é tão maligno quanto ela. E eu gosto muito da história original. Pra mim, continua. Breno, qual foi o demônio que você mais gostou? Eu gostei muito. Porque assim, eu gosto muito. Eu acho que eu gosto meio que da história da entidade, né? Então, igual a Chorona, eu curti muito a história dela, de como chegou e por que aconteceu até ela se transformar naquilo. Então, eu achei massa a história do barqueiro. Eu achei muito legal a história do barqueiro e a ideia das moedas. Calma aí que tem um carro entrando aqui. A gente não tá ouvindo, não.
Não tá dando pra ver mesmo, não. É porque eu tirei o som aqui, porque tô no meio do lote aqui, calma aí. Enquanto o Bruno não volta, Loyola, qual foi o espírito mais legal que você achou? Velho, eu não sei, eu gostei muito do barqueiro, mas o da armadura lá também eu achei muito legal a ideia dele. E eu senti muito do que a menina falou, nem todos os espíritos são maus, na armadura, porque tipo, ela não parecia mal por mal, tipo, ok, fazia o mal, mas era algo menos ativo, por assim dizer, não era algo que ela ia fazer, que nem naquela cena mesmo que o Ian falou, de tipo, ela ficar só encarando a menina, sabe, não fazer um mal. E eu gostei muito também daquela noiva, eu acho que era noiva, não lembro o nome, que ficava perseguindo ela e ficava passando pelos lugares, e eu achei aquelas cenas muito legais. Tipo, ela ficava passando por vários espaços como se estivesse no mesmo lugar. Não sei explicar direito. Ai! Peraí. Muta aí. Deixa eu mutar aqui. Belinha. Gostar é uma palavra forte, mas vou usá-la. Eu vou ter que concordar que a que mais me assustou mesmo foi a Annabelle. Mas não, tipo, me assustou porque quando ela queria atormentar, ela atormentava de maneira maligna. Que nem aquela hora lá que foi a parte que também mais me assustou, que foi quando a menina começa a tocar lá o piano, e aí vem o pai dela. Aquilo ali, com certeza, foi a Annabelle brincando com a cabeça da guria. E pra mim, nenhuma outra entidade que apareceu lá me pegou tanto. Por exemplo, a noiva, eu achei legal, foi assustador, mas também é um pouco clichê. Noivas. Eu não sei. Talvez porque a gente não teve muita base, né? Alguma explicação por que ela tá vestida de noiva, por que ela quer matar as pessoas, por que ela... sei lá. Se eu não me E o engano, teve uma barqueiro... explicação bem básica. É porque, tipo, ela ficou louca porque o marido abandonou ela. Aí todo mundo que veste o vestido fica maluco e quer matar as pessoas ao redor. Fica agressivo. Ela deixa as pessoas agressivas. Isso. E o barqueiro, eu me assustei, mas eu não entendi muito bem. Não sei se foi um problema meu de estar muito assustada e não estar entendendo o que está acontecendo. Ou se eles não trabalharam muito bem isso do pagamento. Mas eu acho que o barqueiro, pra mim, foi a que foi melhor explicada. Porque, não, assim... ele foi explicado, mas o que me incomodou foi como eu posso dizer? A intenção daquele espírito. A forma como ele atormenta, do tipo, cadê o pagamento? E aí? Você tem que pagar ele. Você aí vai me pagar? Cadê? Ou vou ter que te matar? Parece aquele povo da Eu- internet te cobrando eu acho no que telefone. eles Não entendi. Pagamento de quê? O que ele quer que pague? Seu nome tá no Serasa. Eu achei- Seu nome tá no Serasa. Boa noite, eu queria falar com fulano de tal. Eu sou aqui da Vivo. Eles instigaram, pelo menos eu me senti instigada a procurar a mitologia Eu gostei muito do grega, barqueiro. né? Que é de onde o barqueiro vem. Eu acho que eles deixaram essa ponta solta, acho que justamente pra puxar um outro spin-off. Eu tenho quase certeza que o próximo vai ser do barqueiro. Eu gostei porque foi o bastante do personagem barqueiro, mais igual eu tava falando pela história assim, foi o que cara, mais ele é uma apareceu ali. entidade que leva a pessoa na pós-vida, né? E o preço são 2 moedas de prata no olho, que foi alguma coisa assim que eu li depois. E eu curti muito essa história dele levar as paradas lá, e quando eles falam assim, tipo, você vai ouvir o barulho de 2 moedas, aí ela vai andando na casa e começa. As moedinhas caindo, aí eu fiquei com o cu na rede. Pode falar, Ian. Não, pode falar. Não, é que eu também senti, tipo, o que me
ganhou nessa cena foi justamente a ansiedade que foi me gerando, justamente ele jogando as moedas e tipo, tá, cadê ele? Cadê ele? Você só fica esperando ele aparecer, porque você sabe que ele tá ali. E foi tão filha da puta que ele falou, você vai ouvir 2 moedas, eu acho que caíram 4. E eu esperando, cadê? Você não ia aparecer na segunda? E o coração acelerado, aparece miséria, aparece, não aparecia. É isso que deu aquela a ansiedade, como o rapaz falou aí. Uhum. Agora o demônio flop foi aquele cão negro. Eu achei ele super que morreu flopado. com... Ele foi só pra fazer graça. Eu não gostei com o muito cara, dele, e não. depois Achei ele morreu meio com violão. forçado, não sei, meio lobisomem paia. E o personagem também, tipo, o jeito que eles estruturaram, acho que rolou a mesma coisa que rolou com o demônio. Eles estruturaram de uma forma muito clichê. Quando eu olhei o demônio, eu associei ao Labirinto do Fauno. Fiquei, caraca, fiquei com medo dessa porcaria um tempão pra ser um troço desse. Eu acho que faltou... E um Eu não desenvolvimento sei, um também. design melhor nesses dois. Tanto no demônio quanto no... Sim, o cão negro foi muito aleatório. Jogaram ele lá e engulam. Errou. Errou feio, errou rude. Tipo, extasiado com as referências históricas que eles apresentaram, porque o Caronte, ele é uma figura da mitologia grega que, como a gente estava falando agora, carrega as almas pro submundo. Ele aparece brevemente na série God of War, ele aparece nos livros que eu já li, e é divertido eu reconhecer esses spin-offs e esses detalhes que eles colocam lá por algum motivo. Eu gostei muito, e é mais porque eu acho creepy, porque a Annabelle é creepy, né? Tipo, a boneca em si é feia pra cacete. Eu acho que o mastodon dela é que ela só é acabada, destruída. Mas, mano, o macaquinho me dava um nervoso. Eu também. O que não me dava nervoso naquele filme? Mas é porque o macaquinho, ele existia no filme pra também construir tensão, sabe? Toda vez que ele aparecia, era pra poder zoar com a Danielle, o que eu adorei. Mas é porque ele, como a Annabelle, ele é ardiloso, eu acho, sabe? E dá a sensação de que ele quer que você fique louca e você cause mal a si mesmo. Ian, qual que você gostou mais? Tá, é diferente assim, eu acho, mas o espírito que eu achei mais interessante, apesar de ter tido o menor tempo de tela, foi justamente o espírito do padre. Dando um contexto, a personagem principal do filme, entre aspas, né, a Judy, que é a filha do casal, ela vive uma situação ruim na escola depois de uma notícia que seus pais mexiam com rituais, etc. E aí a gente entende que no contexto da escola onde ela está inserida, ela sofre um bullying, porque, né, ela mexe com o espírito, a galera fica falando assim, a família dela, sei lá, mexe com coisa do demônio e tal, vamos evitar essa garota estranha. Então ela meio que vira a garota estranha do colégio. E logo nas primeiras cenas que a gente vê, ela lidando com essa mediunidade, eu não sei se esse é o termo correto, que ela tem. E aí ela tá olhando assim para um lado, para o outro, ela dá uma olhada para a entrada do colégio e vê o padre. Bom, a gente, como espectador no começo, não entende o que é aquela figura. A gente só entende que ela tá vendo o espírito, porque logo após ela pega a cruz, né, e começa a tirar da mochila pra meio que, vou dar uma rezadinha aqui que o espírito vai embora. E ela inclusive coloca o capuz na cabeça meio que pra se esconder daquilo. E aí a cena volta, mostra a entrada do colégio de novo e o espírito já não tá mais lá. No início do filme é difícil dizer se aquilo ali é uma coisa boa ou ruim. No caso, o padre aparecer. A gente fica na expectativa de que é uma coisa ruim, né? Só que o que eu achei interessante é pensar assim, poxa, ela no início do filme meio que dá as costas pra aquela imagem que ela tá vendo, né? Ela mesma não consegue discernir se aquilo ali é uma coisa boa ou ruim. Ela faz com que aquilo queira desaparecer. E o padre, provavelmente, isso é uma interpretação minha, eu entendo que esse tipo de coisa fica meio que deixar pro público pensar o que ele quiser. E assim, entendo eu que o padre via a situação dela ali, né? Acompanhava ela
no colégio. E por alguma razão ele decidiu ajudar ela ali lá na frente. Porque lá pro final do filme, o padre aparece justamente indicando pra ela o caminho pra encontrar a boneca. Porque no final do filme, spoiler, né? Vocês já tomaram um monte. Elas precisam encontrar onde está a boneca na casa pra guardar ela de volta e as coisas ruins pararem de acontecer. E o padre, durante um breve momento, ele aparece guiando a Judy para esse local. Então eu achei muito interessante pensar que, poxa, um espírito que apareceu por pouco tempo e que ele gerou aquela breve tensão de medo, de pavor, de nossa, a criança consegue enxergar espíritos. Mas ele, ao mesmo tempo, ser um espírito bondoso, no caso, mais meio que numa perspectiva de guia. E é engraçado pensar que no começo a Judy meio que vira as costas para aquilo. Então, será que depois dela entender que existem espíritos que são bons, ela vai, sei lá, talvez se abrir mais para esse tipo de experiência, tentar não ignorar, ou então tentar não pensar que tudo é uma coisa ruim, igual ela já chega tirando a cruz e guarda o capuz. Então eu achei esse contraste muito bonito, apesar de ser um espírito que aparece de forma muito rápida, e é realmente uma figura muito estranha, porque, né, um padre morto e ele já... Ele não tem fala, a face dele você já vê que tá toda meio pra baixo, assim, né? Eu gostei da influência que ele teve ao longo da história e das formas que ele apareceu. Sem falar naquele cortezinho que ele tá, que ela tá, para de ver ele, depois ele aparece ali de trás da pilastra, tipo, bem pertinho dele, que pra mim foi uma cena muito foda, né? Também, foi muito, na hora que sai da escola, aquilo ali pra mim foi... Eu gosto desse filme por esses momentos em que ele te apresenta essa mediunidade da garota, porque é difícil você ver um filme com uma criança que atua tão bem quanto aquela garota. Aquela garota é do demônio. Ela trabalhou em vários filmes de terror durante a vida dela, desde muito pequena. E eu acho que ela meio que pegou o timing da situação, porque a maioria dessas coisas é feita em CGI depois, né? Na pós-produção. E eu acho que o legal é que ela começou a carreira dela na Disney. Acho que a Disney estraga as pessoas. E assim, todo mundo que sai da Disney sai meio perturbado. A gente pode gravar um podcast só sobre isso, inclusive. E tipo, Sim. a guria atuou em coisas super renomadas, igual Residência Rio. Ela atuou em Sabrina, ela faz a Sabrina pequenininha. MTV. Ela atuou também em filmes super aclamados pela crítica, tipo Capitã Marvel, a Tônia. Ela conseguiu fazer a Tônia pequena. E aquela mulher super perturbada. Pra quem já viu filmes, sabe o que é. E The Bad Seed também. E quem não assistiu, eu aconselho a assistir. Então, tipo assim, a guria começou na Disney, fez um programinha na Disney, já puxaram ela pro mundo do terror e desde o começo ela faz um puto trabalho. Então eu acho que a gente vê ela fazendo muita coisa boa por aí. Eu só fico triste porque como os personagens eles têm um arco muito bem definido durante o filme, de que eu tenho receio de não ver eles em outra sequência, sei Porque a Babá e a Daniele, e eu sei o nome da Daniele porque eu passei tanta raiva com ela que eu gravei o nome, estresse pós-traumático. É a Mary. A Mary e a Daniele, não é? É um negócio assim, eu sei que o nome da babá é sempre o nome e o sobrenome que eles falam. Não, é Mary alguma coisa. E o da... Mary Ellen. É, Mary Ellen. Mary Ellen, isso mesmo. E o da E a babá bichinha é Daniele. Daniela. Isso. Mas, tipo, a personagem dos filhos dos Warren, da Judy Warren, ela é muito boa, cara. E eu queria ver esse personagem, por mais que interpretado por outra atriz em momentos futuros da franquia. Por isso que Olha, eu sinceramente acho que a Judy deve aparecer mais vezes. Mas os outros personagens, eu acho que não, e eu acho que eles também não deveriam aparecer, porque pra mim eles ficaram bem aí naquela história e não tem por que eles aparecerem de novo. Eu concordo. E assim, a Judy, Deixa eu falar uma coisa que eu gostei também. Não esqueça, rapidão. Vai. A televisão, velho. A televisão também me causou uma angustiazinha ali. Que ela mostrava uns segundos antes do que ia acontecer, né? E aí ela ficava... Antes.
Eu achei isso legal também. Eu fiquei instigada Porque ela a mostrava saber. ali que ia acontecer e ela ficava. E aí tu ficava esperando, e aí acaba que se ela tivesse se fudendo todinha, tu corta essa parte, tá, cara? Aí eu gostei do terrorzinho que a TV causa, mesmo sendo pouco explorado. Eu acho que ela podia. Não sei como poderia explorar um pouco mais, mas eu gostei do terrorzinho causado pela televisão também. Não, e é engraçado que tem uma parte que a TV mostra a Daniele com o rosto cheio de sangue, e a gente que Isso. assistiu o filme já entendeu que a TV mostra coisas que vão acontecer, mas aquilo não acontece. Mas aqui não acontece, exatamente. Queria saber, tipo, o que rolou. Me instigou muito a saber por que ela voltou com a cara cheia de sangue. Tipo, tu atende um telefone e volta sangrada. Aquilo ali eu fiquei com uma pulga atrás da orelha. Eu tenho a sensação de que o telefone ia explodir na cara dela. Mas... Essa cena em específico eu achei muito interessante, porque ela, no começo do filme, quando a Danielle ela entra no quarto, o que a gente chama de quarto de armário, Aquilo ali é um depósito museu. de demônios. É um porão, na verdade, né? Enfim, quando ela entra pela primeira vez nesse local onde os Warren guardam todas essas relíquias e ela sai mexendo em tudo, ela toca uma musiquinha tipo específica assim, não é que ela toca 3 notinhas assim no piano, esperando o pai dela completar. E aí lá na frente no filme onde ela volta lá, essa cena eu achei genial, onde ela tá tentando manter contato com as coisas, botando a foto do pai, etc. E aí é quando o demônio vai se manifestar, né? E aí ela já tá pra desacreditar, falando, por que eu tô aqui então? Que coisa ridícula. E aí ela escuta as mesmas 3 notinhas que ela tava tocando. E aí nesse momento eu achei muito interessante essa cena dela voltar lá no piano e falar, caraca, meu pai tá aqui. E aí começa a tocar o piano, e foi justamente a cena que a Glênia falou que tomou um susto de surpresa, porque chega a mão do pai dela junto, tocando as mesmas notinhas, ajudando ela a completar a música, e ela super emocionada. E você vê por um momento a face dele completamente normal, e aí daqui a pouco, um susto bem na tua cara. Eu achei genial, velho. Eu vou perguntar pra vocês agora. Eu já adiantei que esse é o meu filme favorito da série a partir de então. Mas qual é o seu filme favorito, Breno, até agora? Eu gostei muito do. Acho que foi o meu preferido. O Invocação 2, né? Não sei porquê, mas ele é o meu preferido até hoje desse universo. O 2. Ian, qual é o seu filme favorito da franquia? Eu concordo com o Breno, vou junto com ele. Eu acho que o Invocação do Mal 2 meio que trouxe toda a experiência, toda a atmosfera de um bom filme de terror. Apesar das noites naquele filme serem muito longas, eu acho que a construção do terror foi muito legal. Mas pra mim o que é melhor do Invocação do Mal 2, pegando por referência todos os outros filmes, é a forma que a história é contada, meio que dando aquele contraste com o leve humor, mas de você colocar muito peso nas crianças. E as crianças do filme mandarem muito bem, saca? E pra mim, o filme Invocação do Mal 2, ele tem um truque de cena que eu nunca vi ser tão bem utilizada. E eu vou dar só um contexto rapidinho. É a cena onde a garota ela tem que colocar água na boca e aí ela fica desfocada no fundo. E aí aquele desfoque vai fazendo com que a transição mude dela pro espírito da casa. Eu achei, tipo, essa cena genial, sem falar tantas várias outras, e a mais icônica, na minha opinião, que é a do Ed tocando violão, meio que dando aquele ar de esperança, mas que você fica meio, caraca, ele vai morrer. Eu achei genial, pra mim é o melhor de todos. Eu gosto muito do segundo, mas o primeiro pra mim é o melhor, tanto pela ambientação, quanto pela história, tanto por eles desenvolverem a mediunidade da Lorraine no primeiro filme. Pra mim é o melhor de todos até agora. Eu odeio, e como eu já falei que eu amo, eu vou falar o que eu odeio. O que eu odeio é a Chorona. É isso. Natália, você assistiu algum outro filme da franquia? Para com isso, a Chorona é legal. Eu não assisti esse filme, nem quis assistir. Nem sabia que o filme era da franquia. Ele passou despercebido. Eu acho que eu gosto da dificuldade de acabar com a entidade ali. Então, essa foi a dificuldade de eu gostar da Chorona. Eles não têm uma certa dificuldade ali. Eu acho que a freira e a invocação, eles levam essa dificuldade
dificuldade em acabar com a entidade é um pouco mais pesado ali no final pra derrotar a Valak ali. As duas, as paradas de inventar umas paradas benta que ninguém sabe onde é que tá, e uma lágrima de Jesus que chorou em 1000 anos antes da Terra nascer e vai ter que buscar não sei aonde. E eu acho que essa dificuldade de acabar com a entidade é o que gera, o que faz um final ser um pouquinho melhor. É o que faz eu gostar, por exemplo, da Freira. Por isso que eu não gostei tanto da Chorona. Não é que eu não gostei da Chorona tanto, porque o final foi assim, joga uma cruz e ele pega a cruz e enfia nela e ela morre. E por que não fez isso no começo? Você assistiu alguns dos filmes, Natália? Eu assisti só um. Você assistiu o primeiro ou um só? Não sei. Assisti um e... Não sei qual foi. Também não quero saber. Tinha um porão e tinha umas crianças e tinha susto. Então. Tinha susto. Mas o porão fica alagado. Porque se o porão ficar alagado, é o segundo. Se o porão não fica alagado, é o primeiro. Eu acho que tinha uma árvore também. Então é o primeiro. É o segundo. É o primeiro. É um filme que tem isso aqui, ó. É o primeiro que ela... Quê? Palmas. Não, esse daí da árvore é quando ela vai lá fora, a Lorraine, aí ela, tipo, você vê que ela sentiu alguma coisa e ela olha pra cima, tem uma mulher enforcada. Só a pontinha do dedo da mulher, né? É o primeiro. Aí depois ela olha pra cima e mostra o corpo inteiro. É o primeiro. Eu acho que desses efeitos cênicos que o Ian comentou, tipo, do desfoque, nesse filme que a gente tá comentando agora, a melhor parte é a parte que a menininha que possui a Annabelle bate na porta. Porque você faz referência ao filme Annabelle 2, Creation, e você contextualiza as coisas que estão acontecendo. Isso acontece muito durante o filme inteiro. Loyola, qual é o seu filme favorito da franquia? Eu assisti os outros filmes, mas eu sinceramente não lembro, porque eu não sou muito fã de filmes de terror. E provavelmente eu só fiquei com medo. Então, assim, não foi algo que pra mim ficou gravado o que era o filme e tal. Quando a gente tem medo, a gente só quer esquecer. Mas, assim, provavelmente o que eu mais gostei foi esse. E porque, assim, por mais que eu tenha assistido os outros filmes, eu não lembrava deles, inclusive eu não lembrava enquanto eu assistia o filme. E isso foi uma coisa que me ganhou nesse filme, porque eu senti que, por mais que eu não entendesse da história, do contexto geral, eu consegui entender o que se passava. Então, pra mim isso já ganhou. Esse filme ele tem essa coisa interessante. A mesma coisa que acontece com Annabelle 2, que é um filme que ele é suficiente sozinho. Você não precisa assistir outros filmes da franquia pra entender o Annabelle 3, tal como você não precisa assistir outros filmes pra entender o Annabelle 2. O problema é, se você assistir outros filmes, sua experiência vai ser melhor, vai ser engrandecida, por assim dizer, porque tem muita referência e tal. Mas o filme sozinho funciona muito bem. E aí entra uma crítica minha, uma coisa que eu pensei durante o filme, que é porque justamente ele funcionar sozinho porque ele utiliza de um recurso interessante, que é de fazer um filme de terror meio que de shopping. Esse é o termo que as pessoas usam hoje em dia. É um filme onde ele tem tudo o que você espera de um filme de terror, assim, jump scare e tal, só que ele não tem uma grande história ali. Mas isso é uma coisa que eu pensei, porque é um filme que ele acontece durante um dia na casa, e aí, basicamente, eu não tô falando... Não tô tirando o mérito que o filme tem, mas eles te jogam naquela casa e várias situações acontecem lá. Mas, meio que, a única coisa que avança pra franquia é que a gente entendeu como a Judy começou a sua mediunidade, né? E meio que outras coisinhas que tem ali dentro da casa, algumas entidades. Mas em questão de história mesmo, não avança em quase nada. Porque o interessante ali e o legal do filme é justamente estar naquela tensão, se elas vão conseguir resolver os problemas na casa. E nossa, a casa tá cheia de demônios e tal. Mas em questão de plot, de roteiro, de história, não acrescentem muita coisa. E é a minha opinião. Da franquia, né? Da franquia no geral. Esse é o grande mérito e é o grande demérito do filme, né?
Ele acontece numa noite só, ele se basta, os personagens eles se resolvem, ele te apresenta muitos easter eggs de forma bem elaborada, porque ele te conta coisas que aconteceram durante a franquia. Tá vendo isso, Marvel? Aproveita isso e faz direito, por favor. Ultimato, tô falando com você. Mas eu acho que é isso. Eu acho que essa é a construção do filme e eu gosto muito disso. Ian, já que você é o que tem a opinião mais crítica, eu acho, qual nota você dá pro filme? Uma nota, deixa eu pensar aqui. Pô, velho, pra ser bem direto, eu acho que ele merece um 7. 7 tá tranquilo pra mim. 7? 7 de 10. É um filme divertido, mas na minha opinião, tem os seus problemas. Sei lá, eu acho que eu não assistiria de novo, não. Loyola? Olha, pra mim nenhum filme de terror vai ganhar 10 só por ser de terror. Mas assim, pra mim eu acho que eu daria um 8 e alguma coisa. Porque realmente eu gostei muito do filme. Tipo, ele me passou várias sensações que eu gostei. Tipo assim, eu acho que era o objetivo do filme. E foi uma coisa que... Foi uma experiência que no final foi boa, sabe? É um filme de terror que nem eu falei antes, geralmente eu não lembro. E desse eu quero lembrar. Então, pra mim, valeu. Ô, louco. Gente. Desse eu quero lembrar, É? nossa. Glênia, Senhora qual do a sua nota Perfeito. pro filme? Glênia, qual a sua nota? Então, eu dou 9 pro filme, porque eu gostei muito. Eu sou fã da franquia. Eu senti aquilo que eu espero sentir de um filme de terror, o que não vem acontecendo há muito tempo. E eu vi o Annabelle 3 como um pedido de desculpa pelo Annabelle 1 e 2, porque Verdade. aquilo ali eu achei Mas é ofensivo afrontoso. mesmo. É verdade, dos Annabelles eu acho que esse é o Eu melhor. acho os dois filmes horríveis, só não perde pra Freira, porque o resto... E esse daí, pra mim, equipara a Invocação do Mal 1 e 2. Natália, qual a sua nota? Minha nota é 8, eu acho. Não sei, eu fico entre 8 e 8,5, porque eu sou do time do Loyola, então eu não vou dar 10 num filme de terror. E eu fico naquela, tipo assim, será que se o filme é estranho? Porque se eu tenho medo, então, na minha concepção, eu vou ver o filme ruim. Ele vai ser ruim porque ele me deixou medo. Então, será que como filme de terror ele foi bom? Isso também. Caraca, isso aí é complicado. É o Pois paradigma, isso aí. Então eu fico assim, tipo, no começo do filme, eu tava muito tensa. E essa tensão, ela ficou até o meio pro final. Então, acho que por isso eu vou segurar ali no 8, 8,5. Eu não vou dar 9. Não sei, é porque... Não sei, gente. É difícil isso. Não sei dar nota pra filme de terror. Eu não Só gostei por ter muito sido um do terror e final. você ter ido já vale o... Olha, é tipo um 8,5 de 9, porque 10 não vai conseguir. Boa. 8,5 de Vamos na 9. média. E uma coisa que eu não gostei, que já foi falado, foi tipo, eles terem colocado a face do demônio. Eu gostava entre aspas, né? Eu acho que assusta muito mais quando você não Concordo tem a 100%. imagem. Quando você fica ali 100%. só com aquela a silhueta e tipo, o que é aquilo? Porque no caso, na vida real, é o que mais se aproxima. A gente não sabe como é a face do demônio, se ele existe, o que ele faz, onde come, onde vive. A gente não sabe. Sexta-feira, no Globo Repórter. A gente não sabe. Então, pro filme mostrar isso de maneira que passe terror, hoje em dia que tem tanta, tipo, fantasias, cara, aquilo ali não me dá medo. A partir do momento que apareceu, foi a hora que eu fiquei mais tranquila. Eu posso dizer que foi quando quebrou a minha tensão. E não porque foi mal feito, ou porque ele não estava bem digitalizado, sei lá, maquiagem, não sei como que foi feito
demônio, mas só dele aparecer, pra mim não foi bom. Que nem um filme que eu fiquei com medo foi Mama. Eu não sei se é um filme bom ou um filme ruim, mas me deu medo. Só que. Só que. Olha aí, tá vendo? Como eu não posso ficar dando nota pro filme de terror, eu não tenho credibilidade, gente. Aí. Mas nesse filme, ele me deu medo no começo. E depois que eu vi a Mama, a única coisa que eu conseguia fazer era me sentir ridícula por ter ficado com medo daquilo. Entendeu? Eu fiquei, é isso? Ai, gente, não. Então, Velho, eu acho não vou dar o 9, que seria a nota máxima, por causa disso. Eu acho que você tocou num ponto interessantíssimo, Nath. Eu acho que isso que você falou é uma das coisas que mais me decepcionou nesse filme. Porque no Invocação, na Annabelle e tal, a gente meio que só tem a silhueta, só tem alguns frames do demônio e tal. E nesse filme, chega num nível tão grande de mostrar o monstro principal, né, o demônio, que tem até uma cena galhofazinha, onde elas estão no finalzinho tentando fechar a porta, e aí tem vários demônios na sala. Elas olham pra um lado e tem um demônio tentando, vou te pegar. Aí ela olha pro outro e tem esse demonião que a gente tá comentando, tipo, estamos chegando. Todo mundo reunido ali. E daqui a pouco, quando ela bota a cruz na cabeça dele, aí ele, toma aquele, fica aquela ceninha engraçada, tipo assim, da cruz na testa do demônio, e ele com as mãozinhas abertas, não, é Jesus e tal. Eu achei muito nada a ver, velho. Essa parte é divertida porque, mano, são 3 crianças que estão lidando com o demônio, o capeta, demônio, satanás, tinhoso, pé preto, mochila de criança. E, tipo, não, velho. Tipo, só não. As coisas, elas se resumem no final do filme de uma forma que você se sente aliviado, porque a tensão é aliviada. No final tem a Lorraine dando um biscoito que a gente queria pra Daniele, apesar de amarmos odiá-la. Mas o filme como um todo, pra mim, serve... ele é redondo, eu gosto dos personagens. Eu gostei de entender os easter eggs e as referências e os biscoitos que eles dão pra gente durante o filme. Os fanservice, como a gente gosta de dizer, né? Eu vou dar um 9. Eu vou dar um 9 porque é o filme que é mais completo pra mim. Apesar de ele não apresentar coisas novas para a franquia, além de adicionar spin-offs na lista que a gente tem que assistir, eu acho que é o filme mais bem construído no questão roteiro, porque ele é redondinho, no questão personagem, no questão tensão. Eu gosto mais de filmes que me deixam tenso do que me deixam assustado com pulos. O Breno se divertiu comigo pulando na cadeira do lado. Eu morri de rir, sério mesmo. Nossa, eu dei umas 3 crises de riso que eu quase perdi o filme, que eu não parava mais. Ai. Então minha é isso, nota. gente. Minha nota, calma aí. É verdade, né? O Breno. Nota, Breno. Pô, não posso dar nota, galera. Eu vou processar vocês. Liberdade de emprego. Post e deixa você dar nota. Mas eu acho. Eu dou minha nota nos comentários, galera. Quem tiver escutando. Vai lá no comentário que vai estar a minha nota. Isso que é uma influência, minha gente, tá vendo? É por isso que a gente chama especialista pra poder fazer programa. Eu acho que eu dou um 8 por tomar a Freira e o Invocação 2 como exemplo. Eu gostei muito da forma do contexto completo e eu acho que gostei mais ainda deles conseguirem fazer 3 filmes de uma boneca. E dar certo. Né? 3 filmes de uma das bonecas deles, né? Mais de um. E eu só por tomar por base esses outros 2 filmes eu achei assim, bem mais completo, mas eu ainda consegui gostar do Annabelle, que eu já tinha um olhar meio preconceituoso. O que filme vai trazer pra mim? Mas eu gostei, achei interessante. Eu acho que ele consegue, por exemplo, uma pessoa que não assistiu os outros consegue chegar lá e assistir ele e ser feliz e terminar com um final feliz. Ele meio que deu tudo que a gente queria ali. Susto, tensão, o final feliz. Isso é pra tudo. Eu acho que é importante a gente
Importante a gente falar aqui que esse programa que vocês estão ouvindo agora, ele só foi possível por causa do nosso querido Breno, que, porra, mandou bem demais, tá ligado? Convidando a gente pra assistir o programa Bacana Cast, fica muito agradecido. E, enfim, é isso aí. Foi muito legal da tua parte, a gente se divertiu muito. Vimos o filme de blogueirinha, todo mundo com pipoca e refri, que meu amigo! E sempre que tiver oportunidade aí, eu vou também, eu acho. Igual Obrigada, tava Breno! Valeu, Igual... Breno! Valeu! Gente, eu não vou pedir dicas da semana, porque o podcast tá quase do tamanho do filme. Então, as pessoas vão estar de saco cheio nesse momento. Eu quero reiterar o agradecimento do Ian pro Breno, porque o Breno é uma pessoa fantástica, super diva acessível. Ele é uma das fadas madrinhas do podcast e eu só tenho o que agradecer. A dica da semana é vá assistir Annabelle. É um filme que vale a pena. E é isso, gente. Muito obrigado. Pelo amor de Deus. Eu quero pedir redes sociais, Breno. @Brens Rodrigues pra tudo. BRENS Rodrigues. Breno, é uma pergunta Tudo que a gente tu vai me faz achar. aqui é uma pergunta que a gente faz aqui no podcast. Pode mandar nudes? Pode mandar semi-nudes, porque... Semi-nudes? Semi-nudes. Tem que dar aquela provocada, não pode mostrar a cara do... Então, concordo 100%. Manda o semi-nude pra não mostrar a cara direto, pra gente ficar naquela estiga, né? Se for mandar nude, só da alma. Só da alma e do sorriso. Vocês são ridículos. Natália, redes sociais. @Menonnat, MENONNAT, pra Instagram. E @Soanat pra Twitter. Não vou perguntar se pode mandar nudes, porque eu vou ser Não. capado se perguntar. Não mandem. Glênia, redes sociais. Estou de olho, tá? Estou Underline olhando nudes? aqui. Eu acho que Queria nudes. Pro Twitter @B, com H no final, _ Nunes, e pro Instagram, e no @Glenunes. Nunes, não nudes, sem nudes. Então, não trabalhamos com nudes. Ian, redes sociais. Beleza, no Instagram, @Ian_SY, vou soletrar aqui que o nome é meio diferente. YANN_SY. Você encontra isso aí no Instagram, no Twitter, no Vimeo, em tudo. Enfim, só seguir lá. Pode mandar nudes? Eu prefiro o nude da alma. Loyola. Matt Loyal, MATHLOIO. Esse aí é do quê? Do Instagram e eu acho que no Facebook também uso isso. E eu só uso essas duas redes sociais, então é isso. Eu sou Vini Castro F, Vini_CF, tá tudo na descrição do episódio. Olha a gente lá nas redes sociais, siga o Bacana Cast, escute a gente em todas as plataformas, assista a Annabelle e é isso, gente. Obrigado. E quem veio por mim e escutou até aqui, você é um abençoado, viu? Amém. Tenham todos uma ótima noite e não pensa no diabo que ele aparece. E espere e torça pra que a Annabelle não apareça do seu ladinho enquanto você dorme. Boa noite. Quem for assistir no cinema, leva o boneco abençoado aí, viu? Leva a versão da perereca abençoada. Quem que... Olha minhas redes sociais lá, que eu vou deixar minha... A perereca bem agasalhada. Super normal sentir uma brisa ventania, um friozinho gelado, mas fica tranquilo que não é frio não, é só o demônio que tá do seu lado. Uma boa noite. Tchau. Tchau. Ni chameau, ni diligence, il parcourt l'Europe à pied, Scandinavie ou Provence, dans la sainte pauvreté. Dominique et Nique s'en allait tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu. Enflamma de toute école, filles et garçons pleins d'ardeur, et pour semer la parole, inventa les frères prêcheurs. Dominique et Nique s'en allaient tout simplement,
routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu. Chez Dominique et ses frères, le pain s'en vint à manquer, et 2 anges se présentèrent portant de grands pains dorés. Dominique et Nique s'en allait tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu. Dominique vit en rêve les prêcheurs du monde entier, sous le manteau de la Vierge en grand nombre rassemblés. Dominique et Nique s'en allait tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu. Dominique, mon bon père, regarde-nous simple et gai, pour annoncer à nos frères la vie et la vérité. Dominique et Nique s'en allait tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu. Este podcast foi editado por Vinícius Castro. The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free. Sign up now at anchor.fm/new. That's anchor.fm/new to get started.